Um foi intitulado de Idolatria Cristã. Outro tinha o título O Super Engano de uma Nova Era Gloriosa. E eu digo que se aplica para a nova era hoje. E isto era 1946. E o outro era o Grande Conselho Geral de Satanás de 1700. E eu devo dizer que essas coisas que eu vi lá me abriram os olhos. Em primeiro lugar, algumas palavras sobre o Grande Conselho Geral. Ok. No início de 1700, disse o sumo sacerdote, Satanás e todos os seus espíritos conselheiros realizaram um grande conselho geral com um objetivo em mente. Foi para se preparar para a grande era industrial que logo iria arrebentar sobre o mundo. E Lúcifer também previu uma outra era que estava a seguir, onde tremendas descobertas científicas seriam feitas pelas pessoas. E nós entraríamos em uma era única que iria mudar a maneira que todos vivem. Também serviria para introduzir o fim dos tempos e o fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal. E o sacerdote disse que Lúcifer vinha estudando a Bíblia e encontrou em Daniel 12, 4, onde somos informados sobre o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Ele entendeu que estavam chegando perto do fim e que ele teve com todos os espíritos conselheiros para mudar os seus modos de operação, a fim de iludir as pessoas e encontrar uma maneira em que as pessoas iriam se incapacitar de serem membros do reino de Cristo. E ele foi muito sincero sobre isso. Sim, dizendo a você e ao resto do grupo, 60 ou 70 pessoas lá, os planos que Lúcifer tinha revelado para ele. E no momento em que o conselho chegou ao fim, eles tiveram 3 principais políticas que iriam ser seguidas. Primeiro, eles deveriam fazer com que os seres humanos fossem levados a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem. Você vê, até aquele momento, você poderia andar pelas ruas de Paris e você teria sinais que diriam que você tem um adivinho ou uma cartomante de algum tipo. E se você quiser colocar uma maldição sobre alguém, você poderia ir e ver essa outra senhora de idade lá. Você sabe, as bruxas antigas. Mas agora isso tinha que mudar. Lúcifer disse nós temos que nos certificar que as pessoas, seres humanos, comecem a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem. Você sabe, Roger, que é interessante porque uma pesquisa recente mostra que mais de 75% das pessoas hoje não acreditam em um demônio real e tangível. Mas há um? Sim. Agora, a próxima coisa. Na política de 3 partes que tinham adotado lá. A segunda era encontrar uma maneira de ser capaz de obter o controle total da mente das pessoas. E que seria realizado por meio do hipnotismo fora do reino do ocultismo. E apresentá-lo como uma nova ciência para o benefício da humanidade. Então, uma parte do que o sumo sacerdote lhe disse era a estratégia de Satanás para tomar o controle das mentes das pessoas? Eles sentiram que, tomando o hipnotismo fora do reino do ocultismo e introduzindo-a como uma nova ciência para o benefício da humanidade, poderiam então usar pessoas de grande renome, educadores, pessoas de capacidade, que iriam fazer grandes coisas, como supostamente fazer as pessoas regredirem no tempo a vidas anteriores que tiveram. E é claro, depois de terminada a sessão, a pessoa não sabe nada sobre a história antiga, nem sobre a pessoa que ele ou ela tem falado, sobre a execução de certos atos, vamos dizer, de 3 a 4 mil anos atrás. Mas essa era a sua estratégia. Agora, o que isto faria pela coisa é isto. Isto iria criar na mente do público em geral, solidamente estabelecidos agora no público em geral, uma confiança inabalável naquele grande engano. Em outras palavras, as pessoas que acreditam nisso, essa pessoa foi hipnotizada, foi regredida no tempo para vidas passadas, e crê que fez isso, e fez isso sem engano,
E foi talvez Alexandre, o Grande, diremos, ou alguns de seus generais. E as pessoas, depois de terminada a sessão, saem do hipnotismo e ele ou ela não sabem o que estão falando. Portanto, agora esta seria uma forma de descristianização do mundo ocidental, através da avenida do misticismo. Agora chegou o tempo quando Lúcifer decidiu que ele tinha que escolher uma pessoa para começar essa coisa. Franz Mesmer, que foi um médico austríaco, que foi escolhido porque ele era o mais capacitado. Mesmer deu origem a uma teoria chamada de magnetismo animal, mais tarde chamado mesmerismo. Mesmer foi conduzido pelo Espírito para crer, e isto é o que diz o sacerdote, foi conduzido pelos Espíritos a crer que certas pessoas têm uma influência magnética dentro de si, por assim dizer, que iria fazer com que tenham um grande poder sobre outras pessoas, até mesmo ao ponto de colocá-las em um transe. E naquele tempo, isso foi prontamente aceito pela população em geral, o tempo que viveu Mesmer. Então as pessoas perceberam, eles disseram que algumas pessoas têm a capacidade de colocar você em um transe desta forma. Agora, no tempo em que ele morreu, em 1815, muitos médicos na Europa estavam usando o hipnotismo como meio de anestesia. Mas magnetismo é o mesmo que mesmerismo? Está certo. Hipnotismo é mesmerismo, que foi desenvolvido para um alto grau de refinamento. O sacerdote passou a dizer que o plano de Satanás para enganar a família humana deste modo, diz ele, é a coisa mais intrigante para a sua mente. E ele continuou dizendo como estava para ser trazido. Ele disse que um indivíduo com o nome de Darwin e o outro indivíduo com o nome de Thomas Henry Huxley seriam usados pelos espíritos porque, em sua infância, tinham sido hipnotizados por médicos e eles deduziram que seriam realmente bons súditos para levar as pessoas para essa crença que eles tinham, que Satanás queria trazer para a vida das pessoas. E quais foram esses 3 pontos que nós temos, Roger? As 3 coisas foram, número 1, que Satanás não queria que a família humana pensasse que ele e seus anjos existem. Segundo ponto que você disse, tinha que ver em tomar o controle das mentes das pessoas, tá certo? O terceiro ponto foi o quê? Era destruir a Bíblia sem queimá-la. E qual foi a estratégia nisso? Isso foi muito interessante, porque depois do grande conselho geral, foi decidido que Satanás ensinaria Charles Darwin pessoalmente na criação dos princípios de suas teorias da evolução. Ele foi orientado pelo próprio Lúcifer, caído Lúcifer, e naquele tempo foi entendido. Satanás e seus espíritos conselheiros entenderam que se uma pessoa fosse levada a acreditar na teoria da evolução, destruiria em sua vida completamente a semana da criação da Bíblia, a queda do homem e o plano da redenção. Seria acabar com ela. Agora, ele fez uma declaração única. Ele disse que, de acordo com os espíritos, qualquer um que ensina a teoria da evolução é considerado para ser um ministro de um grande sistema religioso. Você vê que eles chamam de um sistema religioso a teoria da evolução, porque é um sistema de escolarização das pessoas e levando-os a se desqualificarem de serem membros do reino de Cristo. Ele disse que todo professor dessa teoria é reconhecido pelos espíritos como uma pessoa de grande valor e recebe uma unção muito especial do próprio Satanás, dando grande poder de induzir a cegueira espiritual.
para convencer e converter. 3 capacidades são dadas aos professores da teoria. Então, isso não é tudo. O sacerdote disse que Satanás considera os professores da teoria da evolução seres tão valiosos para ele, que à vista de todos os habitantes das galáxias, ele atribui um séquito de brilhantes, formosos anjos para acompanhar aquele educador por todo o resto de sua vida, e que aos olhos dos habitantes das galáxias é a maior honra que ele pode conferir aos seus trabalhadores entre os homens sobre a humanidade até que a controvérsia termine. Isso foi bastante esclarecedor. O sumo sacerdote estava falando apenas como um pregador falaria, com medo? Ou estava entusiasmado que ele parecia como se ele estivesse excitado sobre tudo aquilo. Sim, ele acreditava nisto 100%. Não há dúvida sobre isso. Por que ele iria estar tão excitado sobre os espíritos, tentando enganar os seres humanos? Porque, obviamente, fora desde o concílio de 1700, a sessão era uma parte principal da estratégia. Por quê? Bem, ele diz que o engano é como na política. Você acredita em um candidato, a outra pessoa acredita no outro candidato, e eles estão lutando para obter a posição. É apenas uma questão de quem vai ser o mais inteligente. E com Lúcifer, o querubim caído, ele é muito inteligente, ele vai vencer, e Cristo irá renunciar, você sabe, aos direitos para o planeta. Ele, Satanás, vai ressuscitar seu povo, estabelecer o seu reino que vai durar para sempre e sempre. Deus não vai destruí-lo, porque seria contra a natureza do Criador para destruir Lúcifer no fogo. E além disso, ele disse, e agora os espíritos demoníacos têm capacidade agora para sobreviver ao fogo. Ele disse que se você não acredita, vá para a Índia ou alguns dos países onde eles têm caminhantes do fogo. É feito pelo poder dos espíritos demoníacos. Pessoas são energizadas pelos espíritos para que elas possam andar sobre as brasas sem se queimarem. E isso é o que o sacerdote disse. Ele disse, se eles querem usar fogo, eles podem usá-lo, não vai queimar ninguém. Então essa é a maneira que eles acreditam. Então este sumo sacerdote estava sempre falando em seu grupo com um fervor evangelístico? Oh, sim, porque esse sumo sacerdote imaginava que ele iria ser um dos maiores neste grande reino. Agora, um outro grupo que estava lá naquela noite, 60 ou 60 pessoas, acho que você mencionou antes, quantos desses eram pessoas que eram membros comprometidos? E quantos deles eram novos iniciados? Nós éramos apenas nós dois, eu e meu amigo. Quantos anos você tinha nesse tempo, Roger? Eu tinha cerca de 20 anos. Você guarda algum sentimento sobre todo o fato de ter sido escolhido? Sim, de uma certa maneira. Então eu fiquei pensando sobre isso. Quando eu vou ter que pagar o preço, o custo? Os meus pais me tinham trazido desse jeito. Se você se envolver com o mal, você vai escolher aquilo que semeia. Então se você quer estar direito na vida, e se você se associar com os malfeitores, eles provavelmente aterrarão você na prisão, ou em qualquer outro lugar que você não gostaria de estar. Portanto, há sempre um preço a ser pago. Então você tinha uma pequena lembrança instilada por sua mãe. Sim, pai, muito tempo atrás, que o impediu de fazer um compromisso total? Agora, uma das coisas que realmente me assombrou e me deixou chocado e me fez adoecer o coração foi quando o sacerdote falou sobre a idolatria cristã. O que é idolatria cristã? Que o sacerdote mencionou nestas palavras. Conte o que ele disse, Roger. Ele disse que a idolatria cristã é a mais grandiosa, ou grande engano, que já foi trazido sobre a família humana, sobre a humanidade. Ele disse, e glorioso, que os espíritos demoníacos estão continuamente profanando as igrejas cristãs através da avenida da necromancia, usando uma forma de adoração de espíritos que envolve centenas de milhões de cristãos à idolatria sem que sejam conscientes disso. Agora, o que é necromancia? Descreva isso e defina a necromancia para mim. Crença de que o ato de crer na necromancia é você invocar os espíritos dos mortos. Disse que você pode falar com alguém que está morto, certo? A sessão que você foi inicialmente, assim é a prática da necromancia. Agora, o sacerdote diz que o super-engano é trazido apenas de uma maneira, através da crença enganosa
que o homem tem uma alma imortal que vive após a morte. E ele disse que isso constitui idolatria através da necromancia. Assim, ele diz que há centenas de milhões de cristãos que estão praticando a idolatria, enquanto eles pensam que estão glorificando a Deus. Vê? Por que eles acreditam que a alma é imortal? Sim, eles não podem estar falando com o suposto espírito do morto. Ao contrário da crença popular, a necromancia não consiste de invocar o espírito dos mortos. A razão é que o homem é totalmente mortal e não possui uma alma imortal. Então, com quem eles estão falando? Ele disse, os amigáveis espíritos demoníacos têm sempre encontrado ao longo dos séculos grande deleite em representar aparições de entes queridos que partiram e pessoas de grande renome. São amigáveis espíritos demoníacos? Amigáveis espíritos demoníacos. Não há de um tipo de espíritos demoníacos? Existem 3 principais divisões, e em seguida, há divisões dentro dessas divisões. Você tem os amigáveis espíritos demoníacos, que parecem ter a fineza e o refinamento, e eles não estão chateados sobre o que aconteceu quando eles foram expulsos do céu. Então você tem os guerreiros. Eles gostam de trazer a miséria e a destruição na vida das pessoas. Então você tem os opressores, e os opressores são os reais espíritos maus, que odeiam a Deus, o Criador, com todas as suas forças. Então ele passou a explicar agora. Necromancia é, na realidade, uma crença religiosa. As pessoas acreditam que os mortos tenham entrado em um plano superior de existência do que eles tinham quando estavam vivos. Também que eles estão em uma posição e têm a capacidade de ajudar os que vivem aqui na Terra. Vê? Então ele disse, isto é onde as coisas ficam realmente interessantes. Ele disse que, de acordo com o grande mestre, uma pessoa não tem que supostamente invocar os espíritos dos mortos para receber ajuda, para estar envolvido com necromancia. Tudo o que ela tem que fazer é acreditar na vida após a morte, porque, segundo ele, a necromancia é a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, qualquer um que acredita que o homem tem uma alma imortal está envolvido em necromancia. É tão simples. Essa é a maneira como ele explicou. Então, como isso constitui idolatria? Pelas pessoas que acreditam que eles estão ou conversando com os santos, os espíritos dos mortos, os santos mortos, ou um parente morto, ou uma pessoa morta de algum jeito. Você toma, por exemplo, Loretta Lynn. Ela diz na televisão nacional, e eu tenho a data que eu mesmo ouvi, disse ela que foi bem-sucedida em sua carreira de cantora por uma querida amiga dela, que tinha a mesma idade que ela, e que morreu quando ela tinha 18 anos de idade. E Loretta estava tentando entrar no mundo da música, você sabe, mas ela disse, eu não tive sucesso afinal. Até que uma noite eu estava sentada na cama lendo um livro e ela disse, quem caminha para a direita através da parede, aquela é minha amiga. O espírito da minha amiga. E ela disse, Loretta, eu vou fazer de você uma pessoa muito famosa, cantando música country. E eu estarei com você o tempo todo, confie em mim. E ela teve uma vez um grande concerto. E ela estava descendo com um resfriado, e ela pensou que sua voz iria sofrer com isso. Ela conversou com o espírito e ela achava que ela iria ser ajudada. Ela saiu do palco e ela começou a cantar, e no momento em que ela precisava de poder, o poder não veio. E o seu espírito amigo bateu em seu ombro e começou a cantar por ela. E ela disse, a voz dela me atravessou, o poder. E você viu isso na televisão, o documentário? Sim. E isto foi, eu acredito, em 1976, quando isso aconteceu. Agora, o sacerdote explicou que quando as pessoas acreditam nesse negócio, eles estão realmente abrindo-se para ser completamente enganados pelos espíritos demoníacos, porque dá aos espíritos demoníacos uma oportunidade de personificar os mortos e para as pessoas acreditarem em seus familiares. E o sacerdote diz que, antes de tudo, traz ao grande mestre o respeito
e a reverência que é devida ao seu grande nome, e faz todos os outros espíritos excessivamente felizes, porque eles são os que têm trabalhado para levar as pessoas a acreditarem na vida após a morte. E se regozijam. Esta é a extensão da idolatria cristã, sim, espíritos amigáveis. Apenas para divagar por um momento, você mencionou 3 categorias diferentes. Os espíritos amigáveis são aqueles que gostam de personificar, ser um historiador. Eles se especializaram nisso. Em sua experiência nos serviços de louvor e na sala de adoração, ou em outros lugares onde você foi, nos lugares que estava, alguma vez você assistiu a qualquer uma onde a necromancia, ou mesmo alguma coisa da chamada popularmente hoje de canalização, teve lugar onde você realmente ouviu a voz de alguém em resposta a algumas dessas questões? Um número de vezes, mas uma vez em particular que me fascinou, porque foi de uma maneira única. O sacerdote disse-nos que havia um historiador francês que era afiliado na Universidade de Montreal, que é a universidade francesa, e a inglesa McGill University. Então, a Universidade de Montreal é a universidade francesa. Este homem era de Paris. E ele queria ter alguns detalhes em relação a Napoleão Bonaparte e um de seus generais. A propósito, há também em outras partes do mundo adoradores de espíritos de elite, como o grupo que tínhamos em Montreal. E ele mencionou, ele disse, vocês rapazes são afortunados, quando meu amigo e eu fomos, porque vocês chegaram no tempo certo de ver uma coisa muito interessante. Meu amigo está tendo suas devoções na sala de adoração dos deuses, e ele vai usar um transmédio para conversar com certos espíritos demoníacos que irá informá-lo no que diz respeito à história antiga sobre Napoleão. E com certeza, nós descemos lá e alguém apareceu e disse que ele está pronto para a sessão. E ele disse que precisaria de 3 pessoas. Ele precisava de 3 pessoas, mas ele queria 5 pessoas para se voluntariar e para ser o canal para os espíritos. Então, 3 delas foram escolhidos lá. E os outros voltaram-se e sentaram-se. O homem agitou a cabeça um pouco, seus olhos ficaram vitrificados, e ele ficou assim por uma meia hora. E os espíritos falavam através dele. Ele disse, eu sou um espírito conselheiro. O que vocês gostariam de saber? Ele tinha uma prancheta, o historiador, e começaram a fazer-lhes perguntas. Este historiador veio de Paris? Sim, ele estava querendo informações. Algumas informações detalhadas sobre Napoleão Bonaparte e um de seus generais. E ele fez as perguntas de um desses seres humanos que estava canalizando. Oh sim, a voz mudou e tudo. A voz da pessoa mudou completamente. E tinha se identificado como um guia espiritual? Sim, espírito conselheiro. Ok, espírito conselheiro. E então começou a contar-lhe todos os eventos que ele perguntou para essa questão. Houve uma determinada questão que foi perguntada, e o espírito conselheiro disse, eu mandarei o senhor Riame e o senhor Alphonse duplicarem um diálogo que tinha ocorrido. E 2 outros homens, em seguida, cumpriram o que ele estava procurando. Mas a única coisa interessante foi o prefeito de Montreal, Camelian Holt. Durante a Segunda Guerra Mundial, no início da guerra, ele foi muito controverso no que diz respeito aos esforços da guerra. Ele teria dito aos rapazes de língua francesa para não entrarem no serviço militar? Vê? Porque vocês têm que ir e derramar o seu sangue para os britânicos. Você sabe. E nós somos os seus servos, por assim dizer, e tudo aquilo. Ele não queria que eles entrassem na guerra. Eles o colocaram na prisão. Ele foi preso durante o período de guerra. Agora, este homem disse, eu gostaria que você me dissesse, ele disse ao espírito, para dar-me a parte do discurso que foi feito por Camelian Holt
nos passos da cidade de Montreal City Hall, em uma certa data. Existem diferentes versões do que aconteceu, e você, senhor, saberia o ponto exato. Agora, o prefeito de Montreal ainda estava vivo, e este historiador perguntando pelo que foi realmente dito em um discurso. O espírito conselheiro disse: me desculpe, eu não posso ajudá-lo. Todas as minhas atividades e o meu grupo tiveram lugar na Europa. No entanto, após a nossa saída, outros espíritos virão ajudar você. E com certeza, o indivíduo vibrou um pouco e então ele estava de volta. Quanto tempo? Ele perguntou. 20 minutos. Ele foi um canal. Então outra vez o espírito entrou nele. E esse espírito disse que ele era um espírito conselheiro, que poderia lhe dar a informação de que ele estava procurando. Mais uma vez foi transmitida oralmente e era a voz de Camillian Holt. Como você sabe que era a voz dele? Porque eu era um jovem naqueles dias e quase pronto para entrar no exército. E Camillian costumávamos ouvir no rádio. E não tinha televisão, nós ouvíamos somente no rádio e líamos jornal. E todos os discursos de Camillian eram no rádio o tempo todo. Naqueles dias eles não tinham gravadores como nós temos agora. Então Camillian teria que ir ao estúdio Canadian Broadcasting, onde eles fizeram um registro fonográfico, e em seguida eles o tocavam mais e mais. Então você ouvia quando era um adolescente antes, e você conhecia a sua voz. Eu conhecia a sua voz muito bem. Eu disse para o George, que estava sentado lá, não é incrível? E ele disse, se você pensa que é incrível, espere até que os espíritos personifiquem uma das pessoas que partiram, que você conhece pessoalmente, como um tio, um irmão, uma irmã. Ele disse, isso é único. Mas essa é a forma como foi. Eles são capazes de reproduzir uma voz apenas à perfeição. Os espíritos são extremamente orgulhosos disso, porque isso também lhes serviu perfeitamente. O sacerdote disse que, como os tempos neste planeta ficarão mais e mais difíceis, e calamidades de todos os tipos estão abatendo o planeta mais e mais frequentemente, espíritos de demônios irão impressionar as pessoas com a importância da santidade do domingo. Roger, quando eu era uma adolescente nos anos 70, eu me lembro de uma música que falava da era de Aquários. E desde então temos visto o avanço da nova era. Fiquei imaginando se quando você esteve envolvido com a adoração de espíritos, se eles falaram sobre a nova era. Assim, era algo grande que estava por vir. Um dos maiores enganos dos últimos dias. O sacerdote nos contou, durante muito tempo, e então ele disse, eu poderia ter um pouco mais de seu tempo. Eu quero te dizer uma coisa realmente fascinante. Ele disse, o grande plano do Mestre para colher as multidões da terra em sua causa, pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Assim, depois que nós tínhamos expressado nosso interesse de saber mais sobre as atividades dos espíritos, ele disse, isso vai ser feito de uma forma única, este grande plano. As pessoas vão engolir estas coisas, porque, ele disse, os espíritos demoníacos, irão afirmar serem habitantes de planetas de galáxias distantes, que estão vindo para alertar os habitantes do planeta Terra da iminente destruição do planeta, a menos que alguma coisa seriamente seja feita para evitá-lo. Então, ele passou a... Eles irão afirmar que têm experiências fora do corpo. Vocês já ouviram falar de experiências fora do corpo? Muito. E que algumas pessoas é suposto serem capazes. Eles acreditam que a sua alma é imortal, projeção astral, isso mesmo. Uma pessoa vai a lugares diferentes do mundo, vê coisas, voltam e escrevem tudo sobre isso. Então, devido ao fato que milhões de pessoas na Terra acreditam que têm uma alma imortal, e isso é prontamente aceito.
Quando os espíritos falam através de um transmédium, falam com pessoas influentes. Mas o que é um transmédium? É um canalizador hoje em dia. O que hoje é conhecido como canalizador? Sim. Shirley MacLaine teve experiência se envolvendo com o espiritismo e com os supostos habitantes de planetas de galáxias muito distantes. Eu gravei a coisa toda, que foi de 3 horas, e você estava ouvindo o cumprimento do que este sacerdote tinha dito há 45 anos atrás. Sim, exato. Então, ele passou a nos explicar sobre o fato de que os espíritos vão mostrar-se dispostos a dar orientações valiosas, que não somente ajudarão as pessoas a evitar a destruição do planeta, mas que fará entrar em um estado superior de existência. Por exemplo, ele disse que os espíritos irão prometer, é uma palavra de grande promessa, que se suas recomendações forem seguidas cuidadosamente, eles conduzirão a uma gloriosa nova era de paz e prosperidade. E não haverá mais guerras, não haverá mais fome, não haverá mais pessoas fazendo infelizes uns aos outros. O vizinho amará o vizinho, a perturbação social não acontecerá mais, haverá felicidade perfeita por 1000 anos. Isso é o que os espíritos irão prometer. É quase como o Jardim do Éden, criado mais uma vez. Agora nós encontramos muitos pregadores pregando a gloriosa vitória da nova era. Vitória sobre a guerra, vitória sobre a perturbação social, vitória sobre a fome e vitória sobre todos os tipos de coisas. Ele usou as palavras nova era para descrever o que estava vindo. Seria uma gloriosa nova era, sim. Isso é exatamente tudo o que o movimenta hoje. Ele continuou e disse como a vida neste planeta se tornará cada vez mais difícil e calamidades atingirão o planeta e mais frequentemente, os espíritos naquele tempo irão colocar todos os seus esforços para impressionar os líderes religiosos, para trazer ante as massas da Terra a santidade do domingo. E eles ensinarão a santidade do domingo, com os líderes religiosos, olhando à frente para os 1000 anos de paz sobre a Terra. Eles colocarão todos os esforços nisso. Leis passarão pelos governos. Algumas pessoas perguntaram, o que vai acontecer às pessoas que não acreditarem nas recomendações dos espíritos? O sacerdote disse, isso não será problema, absolutamente. Leis serão aprovadas pelos governos, que irão obrigar as pessoas a se juntarem a eles, independentemente de acreditarem nelas ou não. E os oficiais que aplicam as leis irão explicar para as pessoas, de forma clara, que tal lei é necessária para assegurar o bem-estar de todas as pessoas. A legislação vai ser aprovada, sem nenhum esforço em tudo. Ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era tão irritante para o Criador, estas grandes nações, bem como menores, estiveram todas envolvidas na adoração do sol. E naqueles séculos, o Criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível. E ele disse, isso vai novamente ter lugar. Não na adoração do sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pela observância do dia em que o mestre Satanás colocou a unção de sua autoridade e poder ele recebe a homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. Então você pode entender agora, porque eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado e eu não faltei uma vez. Até eu fiquei muito doente para comparecer. A questão de um dia de adoração veio nessa reunião. O domingo foi o único dia mencionado. O sacerdote mencionou o fato de que Satanás escolheu o domingo como o seu dia.
O Criador escolheu o sétimo dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia, o primeiro dia da semana, domingo. E independente de quem as pessoas reivindicam adorar a Deus, o Criador, observando aquele dia em particular, eles estão trazendo uma homenagem e respeito a Satanás. Agora, naquele tempo de sua vida, você tinha 20 anos, então. Você já tinha ouvido falar de um adventista do sétimo dia? Nunca em minha vida. Eles falaram sobre os adventistas. Mas a palavra adventistas foi mencionada. O sacerdote estava nos dizendo que a necromancia, como já me referi anteriormente, é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência, etc. Disse ele, ao longo dos séculos, espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente em que ele tinha enganado o mundo todo, mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento. Então uma pessoa levantou a mão e o sacerdote disse, sim, você quer dizer alguma coisa? E ele disse, e os adventistas? Você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos. E eu tenho uma pergunta. Como é que eles não podem ser colocados sobre o grande engano? O sacerdote disse, você está certo. Peço desculpas, aqui eu cometi um erro. Quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta, todos, você sabe, estavam homenageando ao grande mestre, eu esqueci dos adventistas. Eles são tão poucos em número. Quando você pensa em todos os bilhões de pessoas, eu nem sequer pensei em mencioná-los. Então eu peço desculpas. Então ele diz, em segundo lugar, a razão pela qual eles não podem ser colocados sob o grande engano. Deixe-me explicar sobre isso. Agora a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês. Mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é a realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam ao Criador naquele dia torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse, sob essas condições, eles não são pessoas comuns. E isso ficou comigo. E quando eu ouvi a palavra adventista, quando Cyril me disse, e eu perguntei, que denominação você pertence? Ele disse, eu sou um adventista do sétimo dia. Pode dizer mais uma vez? Eu sou um adventista do sétimo dia. Eu disse, é a mesma coisa que um adventista? Oh, sim, ele disse, muita gente chama os adventistas. Eles não falam do sétimo dia, é a mesma coisa. Ah, sim, eu estava interessado. Você estava agora... Eu queria saber o que a Bíblia dizia. Porque aquele era o único grupo em questão apenas que o sumo sacerdote da casa de adoração aos demônios. Sim, a coisa que ele tinha dito para você era que este é o único grupo que eles não podem enganar? Está certo. Como alguma coisa dentro de você que você tinha resistência, saiu e você acordou. Alguns meses depois daquela experiência única, foi que contribuiu para me ajudar a tomar uma decisão por Cristo. E também eu não tive nenhuma hesitação em unir-me aos mandamentos de Deus e a este povo, devido ao fato de que eu sabia que tipo de pessoas eles eram. E depois de 28 estudos bíblicos em uma semana, eu comecei a guardar o sábado. Você sabe, para sempre. Mas você vê, o tempo que eu tinha estes estudos bíblicos, 4 horas por noite, começávamos às 7 horas e terminávamos às 11 da noite. Os estudos bíblicos eram cerca de 1 hora. Haviam perguntas, e então você olhava para cima dos versos que lhe dão na Bíblia e você tinha a sua resposta. Era tão fantástico. E o Espírito de Deus estava realmente ministrando para mim as graças da redenção. Cada momento de todos aqueles estudos bíblicos foram preciosos. Preciosos.